seguidores profetas, ele disse: veste a tua capa, pega o teu vaso de azeite e vai a Ramá Gileade. Quando chegares lá, procura Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, entra e leve-o para o quarto interior, longe dos seus companheiros. Pega o vaso de azeite e unge-lhe a cabeça e diz: assim diz o Senhor, eu te ungi sobre Israel. Então sai pela porta e foge depressa. Falei de manhã sobre a questão do Eliseu. E esse rapaz agora entra, libera Jeú e sai correndo. Existem algumas unções que vão acontecer no seu quarto. Existem algumas unções que vão ser liberadas no seu secreto. Existem algumas unções que as pessoas vão liberar sobre a sua vida e vai sair correndo. E o pessoal vai: quem foi o louco que te ungiu? Quem foi esse translocado, como diz o texto? Queridos, nós estamos equivocados quanto a pensar que a unção é quando se derrama o óleo sobre a nossa cabeça. Deus te chamou para algo específico, é no seu secreto onde você foi formado. Você precisa responder isso a Ele. Agora Jeú sai para destronar Jezabel. Você está compreendendo isso? E um dos caras, dos vigias, ou dos sentinelas, vê Jeú vindo. E eles perguntam assim: quem é aquele louco que vem naquela carruagem? Aí o outro fala assim: pela forma que ele conduz, só pode ser Jeú. As pessoas vão conhecer a tua unção pela forma como você conduz sua vida. Claro, como você se comporta no meio da congregação, como você se comporta com as pessoas. Você sabe o que eu mais tenho batido na MAF, na igreja? Abordagem. Como nós nos comunicamos, como nós nos comportamos, as nossas motivações. Habilitados para governar. E agora eu quero entrar rapidamente em Davi. Esse para mim foi o habilitado para governar de uma forma legítima. E onde foi a liberação de Davi? 1 Samuel 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando terás pena ou dó de Saul? Porque eu tenho rejeitado. Para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso. Ou na tradução original, enche um chifre de azeite. Vem e eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Aqui é a liberação. Aqui eu vejo como Deus, Ele trabalhou na substituição. Repita após mim: tudo que perde a funcionalidade é passivo de troca. Perdeu a função, já era. Você pode ser habilitado, mas se perder a unção, já foi. Interessante que o cumprimento dessa promessa reverbera em Atos. Eu sempre estou trazendo para você a promessa, a prova e o cumprimento dela. E o cumprimento da promessa, Atos 13, 21. Depois de pedirem um rei, Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim. E quando esse foi retirado, levantou-lhe como rei Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu te dei a profecia, agora eu estou te dando o cumprimento dela. Só que os dois textos vão me falar sobre Saul. Primeiro, 1 Samuel 16, 1. Deus rejeita. Agora, a questão, apóstola, é que parece que Deus foi injusto com Saul, porque Saul só desobedeceu. Não, Saul tinha obstinação.
Saul era um cara obstinado, e a palavra obstinado na Bíblia é o equivalente a idólatra. Então eu quero te mostrar que Saul teve a mesma oportunidade. 1 Samuel 10, foi liberado sobre a vida dele a unção. Vai lá e unge. E Samuel pegou um vaso de azeite e ungiu a Saul. Está aí? Não botou para mim? 1 Samuel 10, um vaso de azeite. A oportunidade que você falou, apóstolo, vai para o versículo 6 desse mesmo texto. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele, e se tornarás em um outro homem. A tradução original fala um novo homem. O cara teve a oportunidade de ser habilitado, sim ou não? Recebeu o Espírito do mesmo jeito, sim ou não? O óleo desceu na cabeça, sim ou não? Só tinha uma questão: desobediência. A desobediência é fatal para a reprovação no reino. Aos desobedientes: eu obedeço mais ou menos. Uma obediência adiada é uma desobediência completa. Uma desobediência, uma meia obediência é uma desobediência completa. E tem outros que falam assim: eu vou obedecer, mas contra gosto. Se eu fosse você, eu iria um pouquinho mais Isaías. No primeiro capítulo, quando fala: quando vocês forem ao culto e levantarem suas mãos santas, eu não vou aceitar isso não, eu estou cansado disso. No reino não funciona com obrigatoriedade. E agora eu tenho o cumprimento dela. E quando Deus retira Saul, tem consequências. Mas as consequências eu vou deixar para o finalzinho, a cereja do bolo. Agora Davi tem a oportunidade de ser habilitado, sim ou não? E ele recebe 3 níveis. 3 níveis. Ele recebe 3 unções progressivas, de forma crescente. A primeira unção que ele recebe é a unção profética. 1 Samuel 16, versículo 13. E Samuel pegou um chofar do melhor azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e retornou para Ramá. A primeira unção que você precisa entender na sua casa, a primeira autoridade que você precisa ter na sua casa, você precisa começar a liberar palavras proféticas na sua casa, na sua família, sobre os filhos, sobre o seu casamento, sobre suas finanças. Porque se você não for aprovado em casa, você não vai para o segundo nível. As pessoas querem ser missionários, querem viajar as nações, querem estar fazendo e acontecendo, mas aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé, é pior do que o infiel. Aquele que não cuida da casa, não pode cuidar das coisas do Senhor. O parâmetro é o zelo que você tem na sua casa. Primeira unção. A segunda unção foi a unção de autoridade. 2 Samuel 2, versículo 4. E o povo chama Davi e unge em Judá. Agora já não é mais na casa, agora é na cidade. A autoridade que você vai adquirir de onde você está, no trabalho, na rua, é a autoridade que você vai atingir primeiro dentro de sua casa. Onde há desonra em casa, não há respaldo fora. E aqueles que desonram, aqueles que precisam ser honrados, carrega consigo uma marca de desonra. Se vocês soubessem o peso da desonra, e é geracional. Eu queria ter tempo para escrafunchar isso com você. Deixa eu ver o tempo que eu tenho ainda. Ixi, só tenho 1 minuto e meio. 35 minutos de pregação. Não foi ele que botou não, viu? Foi eu que estou querendo pregar só 35, porque vai ter a ceia ainda. E a terceira unção, a unção de governo. Primeira unção, vou repetir para você anotar. A primeira unção profética, 1 Samuel 16, 13. A segunda unção de autoridade em Judá,
2 Samuel 2, versículo 4. E a terceira unção se encontra em 2 Samuel 5, versículo 3, onde diz: e os anciãos, chamaram a Davi e fizeram um pacto com ele, e ungiram Davi, rei em todo Israel. Agora é governo. Você não vai exercer a unção de governo se você não passar pelo menos por esses 3 pilares. Primeiro na sua casa, no seu bairro, depois na sua cidade, e quem sabe Deus levante essa noite nações para que você possa exercer governo. E por que não? Pode vir alguma coisa boa de Vitória da Conquista? Era a mesma impressão que eles tinham de Jesus. Mesma coisa. Atos 13, 36. Eu tenho mais 3 minutos para terminar? 3 minutinhos? Cumprimento da promessa. Atos 13, 36. Desculpa. Atos 13, 36. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto com seus pais, e não sofreu deterioração. Quase não sai. O cara completou o propósito, pela vontade de Deus. O próprio Paulo fala: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, cumpri propósito. Jesus serviu a sua geração e cumpriu o seu propósito. Então pergunte à pessoa que está do seu lado assim: olha, você está cumprindo o seu propósito? Você está fazendo valer o investimento de Deus na sua vida? As consequências da reprovação. Eu quero fechar aqui. Vou resumir aqui alguns pontos. Eu quero fechar aqui. As consequências da reprovação. Você está preparado? Porque eu falei para você: aprovação, aprovação, aprovação. E parece que a reprovação é igual eu sentia na 7ª série. Vai passar. Mas a reprovação, há uma troca de espírito. 1 Samuel 16, versículo 14. O 13, Davi é ungido como rei, e Samuel volta para Ramá. Mas no versículo 14 diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte de Deus. Agora já não era o Espírito do Senhor que veio sobre ele, lá em 1 Samuel 10, versículo 6. Agora era um espírito mau. E não era do capeta não, tá? Era da parte de Deus. Eu vou te contar um segredo. Aos desobedientes, desleais, o pior inimigo que você pode encontrar na sua vida é Deus. Sabe, amados, eu tenho uma esperança essa noite de acordar você para algumas coisas. Mas você fala assim: mas apóstolo, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu já passei, você não sabe o que eu já fiz. A irmã falando aqui no seu testemunho: eu já fiz tanta coisa ruim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e tu não sabe nem minha vida. Fale para ele: você não sabe nem minha vida. E essa palavra de encerramento em especial, eu quero dar para os líderes da CEMAP.
vai servir para você, mas eu queria que os líderes da CEMAP ouvissem essa palavra. Habilitados para habilitar outros. Repita após mim: habilitados para habilitar outros. 1 Samuel 22, versículo 1. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai foram informados disso, desceram ali para encontrar com ele. Todos os que se achavam em dificuldade, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao redor e os proclamaram seu chefe, ou se fizeram ele rei, ou líder, em outra tradução. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. E eu quero encerrar com essa palavra. Eu não estou falando que você veio para cá descontente, nem endividado, nem em aperto. O que eu estou falando é que tinha 400 homens dentro de uma caverna. Agora imagine comigo qual era o papo dentro da caverna. Homens endividados, homem que a família não queria, homem que a sociedade rejeitou. Isso te lembra alguma coisa? Isso não vai dar para nada. Isso não vai ser nada. 400 homens falando só sobre derrota. Aí chega um homem de governo, cheio do Espírito, habilitado, e muda a mentalidade deles e se transformam nos valentes de Davi. Você entende que uma pessoa bem alinhada, bem posicionada, ela consegue reproduzir aquilo que ela recebeu? Fique de pé. Eu quero desafiar você essa noite a esse alinhamento. As 3 unções, primeiro na casa, na cidade e na nação. Eu não sei quantos passos você deu para trás, mas eu quero declarar que os passos para trás não foi retrocedendo, foi para pegar impulso. Eu quero declarar, se você tinha autoridade, eu quero liberar a autorização vinda do céu. Eu quero liberar algo para você essa noite. E para você que está aqui essa noite, que sente que a sua vida parou de alguma forma, em alguma área. Se você sente o seu coração queimando com essa palavra, fala: Deus, libera aquilo que é necessário para eu fazer o que eu preciso fazer. Eu estou vendo mulheres aqui que querem liberação para a faculdade, recursos para a faculdade. Eu quero te dizer, se alinhe. Aos empresários e empreendedores, o CNPJ precisa ser realmente no reino. Você sabe por que Deus não liberou recursos ainda? Porque o projeto ainda você não o incluiu com toda a sinceridade do coração. Eu te desafio a ver a mensagem de hoje pela manhã, para você entender um pouco mais sobre isso. E eu quero convidar, eu quero convocar todos aqueles que querem romper, viver um baracá de Deus, uma velocidade de conquista, de rompimento, sendo habilitados para governar aquilo que o Senhor te colocou nas mãos. Eu quero te chamar para cá rapidamente. Coisa rápida. Eu já passei do meu tempo. Eu tenho 5 minutos de tolerância. Pode espalhar. Espalhe aí. Venha para cá. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre você porque Ele te ungiu. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada. Isso é mentira do inimigo. Você vai romper, você vai romper, você vai cumprir o seu propósito. O casamento não vai acabar. Está arranhado, está, mas não vai acabar, porque o que Deus uniu não separa o homem. A tua empresa vai romper, vai romper. O teu chamado vai romper. Você terá respostas assertivas de Deus. Você viverá o melhor tempo de alinhamento.
Queridos, entenda isso. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está liberando não só autoridade, mas autorização. Vive esse tempo com fé, vive esse tempo com ousadia. Deus não te chamou para ficar num canto na caverna. Sai dela, sai. Deixa o Senhor, libera Deus, libera. Renova Deus, renova a unção. Deus, que venha a unção da casa, que venha a unção da cidade, que venha a unção de nações. Espírito Santo de Deus, Espírito de graça, passa, Espírito Santo de Deus, vai liberando a unção que despedaça o jugo, a unção de rompimento. Eu quero declarar que essa unção trará para você restituição daquilo que foi perdido. Eu quero dizer que todo vaso que escoava a unção será restaurado essa noite. Eu quero declarar que a unção, o ardor que queimava dentro de você, ele vai continuar. Que você seja como Jeú, que você se levante para destronar toda Jezabel, tudo aquilo que se levanta na sua família, na sua casa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, libera. Glorifique a Ele. Se você fala em línguas, se renove no Espírito, doce Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Libera. Santo Espírito, a unção de Deus está nesse lugar. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, escute a convocação. Fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você levante sua mão direita aos céus, em nome de Jesus. Nessa hora eu quero declarar em nome do Senhor Jesus um verdadeiro rompimento de Deus sobre tua vida. Toda amarração, todo cativeiro, todo grilhão, todas as cadeias já foram quebradas em Jesus. Quando você entende a sua identidade, nada mais te para, porque a sua identidade te reposiciona no propósito que Deus tem para você. Enquanto você não sabe quem é, tudo que as pessoas disserem que você é, você vai acreditar. Mas quando você entende quem você é em Deus, e quando você tem essa habilitação já decretada nos céus, então nada mais vai te parar. Eu quero declarar que você será imparável em 2026. Eu repito, você será imparável em 2026. Tanto as pessoas que estão aqui, quanto as que estão lá nas cadeiras, eu declaro sobre vocês que toda paralisia espiritual já foi quebrada em nome de Jesus. Que esse ano seja o ano de Isaac,
O ano em que você vai semear talvez é um tempo difícil, em uma terra deserta, em um lugar que as pessoas te criticam, em um lugar que praticamente não deu nada, a estatística é contrária, o diagnóstico é contrário, mas Deus está dizendo para você: semeie, acredite, você não precisa voltar ao Egito. E diz o texto que quando Isaac semeou, Deus o abençoou 100 vezes mais da sua colheita. E meu Deus, que haja uma colheita 100 vezes mais. Ninguém mais vai entulhar os teus poços, o poço da emoção, o poço das finanças, o poço dos sentimentos, do ministério. Em nome de Jesus, esse é o ano em que vai começar a jorrar um fluir das águas sobre as tuas fontes. As fontes vão voltar a jorrar. Tudo que estava tapado, tudo que estava entulhado, esses entulhos sairão hoje. Só depende de você. Deus está trazendo escape, Deus está abrindo porta, Deus está quebrando o cativeiro, Deus está quebrando os grilhões. Eu não estou falando para a gente comum, eu estou falando para a gente que está ungida, que já foi habilitada, que está liberada para governar no ambiente onde Deus te plantou, governar em cenários que o Senhor te colocou. Em nome de Jesus, se você crê, há uma coroa sobre a tua cabeça, há um cetro em tuas mãos, há uma nova veste sobre o teu corpo, e a palavra de Deus para a tua vida é: rompa. Vai orando e adorando, vai orando e adorando. Levante a tua mão direita e profetize agora para a tua casa, para a tua vida, para o teu casamento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Quem acredita? O Deus que derruba muralhas, recebe paz de filhos. O Deus que vai lá do alto, o teu é só. Eu quero ouvir toda semana, irmão. O Deus já. Levante a mão para os céus. Diga isso. Deus já tem. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deus te dá escape e livramento. Eu quero saber se tem alguém dentro desse ambiente que está orando, continue orando, que deseja entregar sua vida a Jesus agora, reconciliar-se com Jesus agora. Se você está aqui e entende que Deus falou muito ao teu coração, porque não tem como romper sem a presença de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se tem alguém dentro desse ambiente que deseja entregar sua vida a Jesus, levante as suas mãos aos céus agora. Eu quero lhe convidar a vir aqui à frente agora em nome de Jesus. Nós ainda temos alguns minutos porque a chuva caiu, irmão. É interessante que toda vez que o profético está acontecendo na Semap, a chuva está caindo. É sinal de Deus que haverá uma colheita, irmãos. É sinal de Deus que as chuvas de Deus estão descendo, é sinal de colheita. Após a chuva virá uma grande colheita, meu Deus do céu. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus agora? Dá um passo de fé a Cristo. Se você está aí, só levantando suas mãos. Eu te oportunizo agora em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Você pode pegar a sua ceia agora em nome de Jesus. Pegue o seu cálice. Fique em pé, por favor. Na ceia todos podem ficar em pé, não só quem vai cear. Se você é alguém ainda que não está ceando, talvez não foi batizado, por motivos pessoais, entende que não tem que cear. Nós temos uma uva que você pode pegar. Porque o nosso desejo, como diz o apóstolo Helder nesta manhã, a ceia é inclusiva, para te incluir no corpo, no momento de ceia. Então, enquanto os irmãos estiverem comendo pão, você vai pegar a uva. E se você precisa da uva, os diabos já estão aí portando as uvas. É só você deixar a sua mão levantada, por favor, que os diabos vão entregar para você a uva. Só mantenha a sua mão levantada. Se ao entrar você não pegou o cálice, você também pode levantar a sua mão, que alguém vai entregar o cálice para você. Para que a gente tivesse uma melhor logística do culto, nós já estamos entregando na porta os cálices.
Caso de repente, por alguma distração, você não se apercebeu, os diáconos já estão com cálice que você pode adquirir aí, e também com as uvas. Enquanto você está pegando aí a uva, enquanto você também está recebendo aí o seu cálice, o apóstolo Elder trouxe uns livros, irmãos, que são livros de grande revelação de Deus. Por apenas R$30, você pode comprar em dinheiro, pelo Pix, ou no cartão de crédito da igreja, e a gente reembolsa o apóstolo Elder. Mas eu tenho assim ensinado a igreja a honrar os profetas de Deus. E o meu desejo é que o apóstolo Elton não volte com nenhum livro, que você adquira esse livro e abençoe a vida de alguém, caso você já tenha adquirido o livro hoje pela manhã. Então, os livros estão lá atrás, alguém está cuidando, e eu quero muito que você adquira e abençoe o nosso apóstolo, que um dia de domingo, para um pastor sair da igreja, é muito desafiador. Ele abrir mão de estar na igreja, ainda mais as viagens que o apóstolo tem, para que estivesse conosco aqui hoje. Eu quero muito retribuir, não é pagando pelo que ele fez, mas retribuindo, recompensando pela sua vida. É uma questão de honra também. Você que está com a uva, você pode abrir e tirar do saquinho. Você que está com cálice, já pode abrir também. Pai, nós oramos por esses elementos, consagrando ao Senhor, uma vez que serão usados para o banquete espiritual, para a tua mesa. Nós aprendemos 4 verdades sobre a ceia. A primeira verdade é que esse cálice fala sobre nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. A segunda verdade é que esse cálice fala sobre o Senhor. Fazei em memória de mim. A terceira verdade é que ele fala sobre o mundo que está lá fora. Uma vez que entre eles havia muitos fracos e doentes, e muitos que dormiam porque não entendiam o propósito da ceia. O quarto nível da ceia é sobre a igreja. A igreja é abençoada, edificada, uma vez que entende essa ceia que é a nova aliança no sangue de Jesus. Assim nós queremos fazer com alegria, meu Deus, usando esses elementos, apresentando, consagrando ao Senhor para o corpo dessa igreja local. Se oramos em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu deixo um momento seu de reflexão, um momento seu, pessoal, de você falar com Deus nessa hora, de agradecer por esse momento. Eu creio no poder redentivo da ceia, irmãos. Creio no poder redentivo. Então, tenha esse momento com o Senhor agora, agradeça, fale. Se tiver que confessar pecado, se tem alguma coisa no seu coração que tem te atrapalhado, o inimigo está te culpando por causa disso, apresente a Deus agora, confesse seu pecado. Aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nada disso pode impedir de você cear, em nome de Jesus, nada disso mais. Você que foi batizado recentemente, também deve participar da ceia. Nada pode impedir de estar ceia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou pão, e dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que eu entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Você pode então fazer uso agora do pão e da uva, e todos podem participar no nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Após você fazer uso da ceia, eu quero que você tenha o seu momento com Deus de agradecimento. Parece ser uma coisa simples para algumas pessoas, mas se você quiser se ajoelhar para agradecer, se você quiser se prostrar, se quiser ficar em pé, levantar as mãos. Por isso que às vezes nós cantamos após a ceia, para que a gente tenha um momento de gratidão ao Senhor. Então nesta hora todos podem participar. Pode glorificar, pode agradecer. Fique à vontade para elevar o seu coração a Deus, os seus louvores a Deus.
Fique à vontade para enobrecer ao Deus que te tirou de um largo, um charco de lodo. Satanás nos oprimia, éramos escravos do diabo. Oh, que graça! Ele nos amou. Oh, Ele nos amou. Oh, que graça poderosa! Fique à vontade, irmão. Celebre mesmo. Celebre. Em nome de Jesus. Seja franco, grato. Alguém em gratidão pode erguer as mãos para Ele, agradecendo a Ele. Pode erguer as mãos. Quando nós éramos do mundo, nós dávamos tudo para Satanás. Agora que estamos no Senhor, o nosso corpo fala, a nossa boca fala, as nossas mãos adoram, os nossos pés adoram. Oh, aleluia! Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Olha a letra dessa música. Como espero o dia e em que a alegria enfim será completa. Já como espero o dia e em que verei a face do meu amado. É sobre Jesus, você pode falar isso? Ele é sublime, glorioso, em tua presença. Isso, levante as mãos. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia e em que verei a face do meu amado. Já como espero o dia e em que a alegria enfim será completa. Seja exaltado e engrandecido, o seu nome é santo e poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de Meu Deus. adoração, seja sempre, vamos digar, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Vamos declarar isso mais uma vez, vamos. No altar de adoração, Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Erga suas mãos e declare, seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo
alegria. Pode se assentar, por favor. Já vou liberar vocês. Por favor, pode ligar as lâmpadas. Irmãos, nós contamos com o apoio da igreja na cantina. Hoje nós temos lá novas gestoras na cantina. Nos ajude, aproveite, passe lá e abençoe alguém, tá bom? Alguém está aqui que chega essa hora vocês ficam dispersos, sabia? Essa hora vocês não prestam atenção que a gente fala não. Nós também temos as camisas que estamos vendendo, as bíblias, os livros, tudo isso vai nos ajudar. Porque, irmãos, eu não posso ficar pagando 10 mil de aluguel todo mês, mas não. Esse dinheiro eu tenho que transicionar para pagar o terreno e já construir a igreja. Amém? Amém? Nós estamos com algo no coração aí que, se Deus permitir, não estou falando que não vai permitir o terreno, estou dizendo que Deus vai permitir um processo que nós queremos fazer. Eu acredito que certamente vai nos ajudar a cortar muitos custos. E também a diaconisa Elma está lá para você fazer sua inscrição do encontro com Deus. Pastor, eu não tenho dinheiro hoje, não é sobre isso não, é você colocar o seu nome lá. Pastor, por que é importante eu colocar meu nome, mesmo que eu deseje ir, não tenha dinheiro agora? Porque, pode ligar de novo, por favor, estão desligando aí. Porque nós estamos, na verdade, vamos começar as orações, então vai pegar as fichas, anotar os nomes, nós vamos orar pelas pessoas que têm desejo para o encontro com Deus. Já teve gente aqui que foi como é que chama, na prorrogação do segundo tempo, queria ir, não tinha dinheiro, mas colocou o nome. E aí Deus levantou uma pessoa que ligou para mim e falou: pastor, eu quero abençoar alguém para o encontro com Deus. Quem foi que eu lembrei? A pessoa que me procurou. Então, gente, avivamento é quem tem fome, ok? Eu não sei, eu tenho vergonha. Quem tem vergonha não alcança nada na vida não, viu, gente? Não pode ter vergonha, tem que ter propósito. Então, vou dar o meu nome pela fé lá para a diaconisa Ilma. Nós vamos pegar os seus nomes e nós vamos orar. E caso tenha pessoas do seu trabalho, da escola, da sua família, alguém está comigo em nome de Jesus? Que ainda não foram, mas você tem no seu coração o desejo que a pessoa vá. Meu Deus, eu queria tanto que fulano fosse, que fulana fosse, está precisando ir. Dê o nome para a diaconisa Ilma, que nós também vamos orar. Todos os dias de oração, e eu sei que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas estão perguntando: como é que eu faço para trabalhar na equipe do Encontro com Deus? Olha, você pode dar o seu nome, mas a gente faz uma avaliação e uma seleção. O fato de alguém dar o nome não significa que a pessoa já vai, tá bom? E é importante dizer que nós não vamos levar adolescentes. Nós não vamos levar adolescentes. A gente fez um teste e percebeu que não foi interessante. Então nós não vamos levar adolescentes, porque a gente sabe que é uma guerra espiritual muito grande. Estão no encontro com Deus. Inclusive as equipes de intercessão ficam à madrugada em oração, porque é uma guerra espiritual muito grande, tá bom? Então, por esse motivo, é bom ver Joaci ali, que bom te receber aqui, cada vez mais jovem, graças a Deus, aleluia, né? E diaconisa Flávia também, o povo está quase dizendo: visitante, seja bem-vinda, mas está bem, está tranquilo. Irmão, diaconisa Flávia é do coração, ela não pode faltar na nossa equipe da cozinha, porque ela é a mulher que traz alegria, oh glória a Deus, olha lá, é muito bom. Então é isso, esses avisos que eu queria dar para vocês. É importante, amanhã vai começar o curso de casais casados. Só para eu passar uma vergonha, quem é casado e fez a inscrição e que pode participar, glória a Deus, aleluia. Eu estou sabendo que tem uns maridos que estão meio fechados para algumas coisas. Eu vou fazer uma oração para os maridos aqui da igreja. Mas nós também já não tínhamos mais vagas, as inscrições já fecharam amanhã. E o povo está perguntando: pastor, quanto é? Não é nada, irmão, o curso é gratuito, não cobra nada. Vai ter sorteio ainda para uma noite no Ibis Resort. Você não fez inscrição, estou falando agora para você ficar com inveja. Graças a Deus. Um dia nós fizemos um sorteio para passar uma noite no Ibis. Aí eu disse para o irmão: meu irmão, lá tem secador no banheiro para você, tem banheira. Ele falou: pastor, para que eu quero secador? Pastor, eu quero outra coisa, eu vou passar a noite. Eu falei: desculpa aí, meu irmão, tá. Disse que eu não queria secador não. Então vale a pena você passar uma noite no Ibis Resort. Olha a cara de inveja do povo. Meu Deus do céu. Então amanhã vai começar às 7h30, das 7h30 até as 9 horas é o curso, durante 8 segundas-feiras. E ao final nós teremos uma linda formatura com esses casais. Tem surpresa também para as mulheres, viu? Nesse curso para casais. Tem alguns casais que me falaram que não vão fazer porque estão fazendo faculdade, ou outros cursos que estão realizando, então não teve condições de fazer. Mas na segunda-feira estaremos aqui reunidos, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, uma grande alegria. Quero convidar o pastor Josemi, que vai estar orando por nós, nos liberando. O pastor Fabrício também está na área, Capinal, firme com a gente.
Graças a Deus é só vitória. E lá no fundo a irmã Catarina e a irmã Adriana vão servir um chazinho para vocês gratuitamente, tá? Mas passe na cantina em nome de Jesus. Irmãos, fale com alguém do lado em nome de Jesus. Eu profetizo sobre tua vida. Fala, eu profetizo sobre tua vida. Você vai pagar uma camisa para mim em nome de Jesus. Amém. E um livro do apóstolo ainda. Amém. Glória a Deus. Amém. Ó, e vamos ficar em pé para nós orarmos, por favor. Assim que o pastorzinho me terminar de orar, você fala com 2 ou 3 pessoas antes de sair da igreja, tá bom? Deus abençoe. Saúde a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Pai, nós queremos somente te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor nos promoveu, pela escola, Senhor de sabedoria. Cremos que nós crescemos, pois a Tua palavra nos diz que precisamos crescer na graça e no conhecimento. Deus, a minha oração é que o Senhor os leve em paz, que o Senhor dê uma noite tranquila, reparadora, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui é a camisa da mídia, tá bom, gente? A farda da mídia ficou mais ou menos, né? O pessoal da mídia, se não der um glória a Deus, eu não vou fazer, não. Pronto, tá pronta. É coisa de jovem, é oversize, viu, gente? Então, diaconato, intercessão, recepção, calma e mídia, tá pronta a farda de vocês. Falta a iluminação, o que mais? Acolhimento e sonoplastia, que é o crachá. E o bálsamo, é tudo de preto o bálsamo, gente. Olha lá, cadê que ele veio de bege lá? Olha lá, ele veio de preto lá. Amém, Jesus, amém. Vai ficar uma paleta de cores aqui na igreja, para identificar os departamentos. Que o grande amor de Deus, as doces e as ricas e as consolações do Espírito Santo de Deus, não seja somente hoje nesse lugar, mas que seja para todos sempre, com todos vocês, e todos possam dizer comigo, amém. Deus abençoe, tenha uma ótima e abençoada noite. O pessoal também quer farda, né? O pessoal também quer farda, né?